Vídeo 2, continuidade do corte, no qual havia ocorrido no vídeo anterior. Retomando. Não obstante a insistência por parte dos democratas na instituição de um novo imposto sobre a renda, fundados na argumentação retroapresentada, suas plataformas não lograram sucesso nas eleições de 1896 e de 1900. A situação só foi alterada com a vitória dos progressistas e a ascensão de Theodore Roosevelt para a Casa Branca em 1901. Em 1907, após outro pânico financeiro, Roosevelt expressou apoio a um imposto de renda gradual. Contudo, o Partido Republicano conseguiu adiar as discussões sobre o tema até depois da eleição de 1908. Muito embora o recém-impossado presidente Taft não mostrasse o mesmo entusiasmo em relação à instituição de um imposto sobre a renda, devido à intensa pressão política que se instalara, foi obrigado a realizar algumas concessões nessa seara. Abre aspas. Conforme o embate parlamentar se encadeou no Senado, tornou-se claro que a coalizão entre democratas e senadores republicanos insurgentes, com a ajuda de alguns republicanos de Theodore Roosevelt do Leste, poderiam derrotar o projeto de tarifa e talvez aprovar um imposto de renda. Sentia-se que isso poderia causar uma ruptura permanente no Partido Republicano. O presidente Taft ficou extremamente preocupado com a possibilidade de uma divisão e trabalhou junto aos líderes do Senado para desenvolver um programa que evitasse tal resultado. Fecha aspas. Com o objetivo de afastar uma proposta de criação de um imposto de renda geral, receando incorrer na mesma violação à Carta Magna, cujo ataque fez parecer as legislações anteriores, William Howard Taft adotou a seguinte estratégia. Estabeleceu em 1909 um tributo sobre o consumo das pessoas jurídicas, excise tax, e edicou a propositura de uma emenda constitucional para permitir a instituição de um imposto geral sobre a renda passível de resistir ao escrutínio judicial. A fim de justificar a racionalidade do 1909 Act e fundamentar sua constitucionalidade, os proponentes adotaram uma gama de modificações que reflete as diversas teorias existentes acerca da natureza das pessoas jurídicas, as quais serão analisadas na seção 4 deste trabalho. Com efeito, em pronunciamento datado de 16 de junho de 1909, o presidente Taft elenca 3 linhas de argumentação para justificar a promulgação de um excise tax sobre as pessoas jurídicas. Uma das primeiras razões apontadas era no sentido de que o tributo incidiria sobre o privilégio das pessoas jurídicas exercerem seus negócios enquanto entidades artificiais, o que se coaduna com a teoria do benefício calcada na visão da pessoa jurídica como ficção legal. Em um segundo momento, suscita-se que o tributo imporia ônus sobre a fonte dos rendimentos
momento em que a pessoa jurídica teria a possibilidade de pagar e recolher facilmente o encargo. Esta aproximação se relaciona com a perspectiva agregada das pessoas jurídicas. Por fim, uma terceira argumentação se assenta na ideia de supervisão das atividades desenvolvidas pelas sociedades. Esta noção encontra-se em linha com a corrente da realidade objetiva da pessoa jurídica, na medida em que esta motivação identifica a administração da sociedade como uma potencial fonte de abuso de poder e sugere que a tributação sobre as pessoas jurídicas habilitará o governo a restringir eventuais desvios. Não obstante, o fato de o modelo vinculado pelo 1909 Act ter adotado as roupagens de tributo indireto enquanto excise tax, na prática, ele assume as feições de um verdadeiro imposto de renda das pessoas jurídicas, pois, conforme nos alerta Stephen A. Bank, embora formatado como um tributo sobre o consumo, correspondia efetivamente a um imposto sobre a renda, porque o consumo era medido pela renda líquida da pessoa jurídica. Assim é que muitos autores apontaram o 1909 Act como sendo a primeira legislação americana a instituir um imposto de renda sobre as pessoas jurídicas. Note-se, nesta primeira conformação, não havia que se falar em dupla oneração dos rendimentos auferidos por meio das pessoas jurídicas, porquanto inexistia um imposto geral de renda. Com a aprovação da 16ª Emenda Constitucional de 1909 e sua ratificação em 1913, contudo, esse cenário foi alterado. Isso porque, sob a égide da autorização concedida pela novel disposição, o 1913 Act instituiu efetivamente um imposto geral sobre a renda. A dupla tributação, convencionalmente designada como econômica, daí decorrente foi mitigada através de uma sistemática semelhante àquela adotada no bojo do 1894 Act, segundo a qual se autorizava a não inclusão dos rendimentos oriundos das pessoas jurídicas na base de cálculo do imposto de renda devido pelas pessoas físicas, o que neutralizava, em certa medida, tal oneração em duplicidade. Esse modelo perdurou até o 1936 Act, quando foi abolida a exclusão dos dividendos. Em março desse ano, o presidente Roosevelt sugeriu que o modelo de tributação dos rendimentos cuja fonte remontasse às pessoas jurídicas fosse alterado. Parecendo retomar uma postura eminentemente agregadora, Franklin Roosevelt acreditava que os lucros distribuídos pelas pessoas jurídicas seriam adequadamente tributados no nível de seus respectivos sócios. Assim, propôs-se a extinção do imposto de renda das pessoas jurídicas, de modo que os dividendos fossem submetidos à tributação enquanto rendimento das pessoas físicas. Adicionalmente, como forma de compensar a não inclusão dos lucros não distribuídos pelas pessoas jurídicas na base tributável das pessoas físicas, sugeriu-se a instituição de um imposto de renda no nível das pessoas jurídicas apenas para corrigir tal situação. Abre aspas.
O imposto sobre os lucros não distribuídos foi desenhado para substituir todos os outros tributos sobre as pessoas jurídicas e se tornar um assistente do imposto de renda das pessoas físicas. Os rendimentos societários seriam tributados apenas uma vez, seja como rendimentos, dividendos, das pessoas físicas para os sócios ou como lucros não distribuídos para as sociedades. Fecha aspas. De acordo com John K. McNulty, o objetivo de tal proposta era forçar a distribuição de lucros pelas sociedades e, assim, aumentar o poder de consumo das pessoas físicas como forma de incrementar a economia. A Câmara aprovou o projeto nos exatos termos propostos pelo presidente Roosevelt. O Senado, contudo, alargou o restrito tributo sobre os lucros não distribuídos e manteve o então existente imposto de renda das pessoas jurídicas, além de abolir a isenção dos dividendos. Não obstante esse cenário normativo, no qual a dupla tributação econômica dos resultados produzidos a partir de pessoas jurídicas decorria da própria sistemática legal, Jeffrey L. Kowal aponta que, na prática, essa oneração em duplicidade não implicava carga tributária excessiva quando comparada às demais fontes de renda dos sócios, porquanto os níveis de tributação das pessoas físicas eram superiores à tributação das pessoas jurídicas, e havia um tratamento preferencial reservado aos ganhos de capitais. Esses atributos inerentes à estrutura do modelo norte-americano, que permitiam a minimização dos efeitos da dupla tributação, perduraram por 5 décadas, até o momento em que o 1986 Act alterou dramaticamente tais premissas ao elevar significativamente a carga tributária no nível das sociedades. Abre aspas. O tributo sobre os rendimentos derivados das pessoas jurídicas não pode mais ser considerado insignificante por força da expansão da base tributária e da revisão das alíquotas. De fato, agora que a alíquota máxima das pessoas jurídicas excede a alíquota máxima aplicável às pessoas físicas, o imposto das pessoas jurídicas, por si só, costuma ultrapassar a tributação única imposta sobre outras fontes. Pela primeira vez na história dessa única imposta sobre outras fontes. Pela primeira vez na história dessa forma, a dupla tributação dos rendimentos oriundos das pessoas jurídicas é substancialmente maior do que a tributação única imposta sobre as outras fontes. Retomando. Modernamente, a legislação norte-americana continua a adotar esse modelo de tributação, chamado de sistema clássico, no qual os lucros das pessoas jurídicas são tributados nos dois níveis, da sociedade e do sócio, havendo alguns mecanismos de caráter francamente precário para mitigar essa duplicidade de tributação, porquanto endereçado a situações específicas. Abre aspas. Atualmente, nosso sistema fiscal tributa os lucros das pessoas jurídicas distribuídos para os sócios ao menos 2 vezes. Uma no nível dos sócios
e uma no nível das sociedades. O sistema de tributação em duplicidade, imposição de tributos sobre os lucros distribuídos nas mãos dos sócios após a tributação no nível das sociedades, é comumente denominado como um sistema clássico de tributação. Fecha aspas. A título de referência de tentativas mais recentes de endereçar o tema da dupla tributação econômica no cenário norte-americano, impende citar proposta apresentada pelo então presidente George W. Bush em 2003, na qual se admitia a exclusão dos lucros distribuídos pelas pessoas jurídicas da base do imposto de renda devido pelos sócios. Abre aspas. We should also strengthen the economy by treating inventors equally in our tax laws. It's fair to tax a company profits. It's not fair to again tax the shareholder on the same profits. To boost investor confidence and to help the nearly 10 million seniors who receive dividend income, I ask you to end the unfair double taxation of dividends. O Congresso, contudo, não aprovou a sugestão de afastar o sistema clássico de tributação por meio da isenção de dividendos, decidindo apenas por mitigá-lo através da redução das alíquotas incidentes sobre os lucros distribuídos. Note-se que essa medida de alívio parcial do encargo gerado pela dupla tributação dos rendimentos produzidos por sociedades expira, a princípio, no final do presente ano. Três. Breve sumário da legislação brasileira em matéria de imposto de renda das pessoas jurídicas. A imposição de tributos sobre rendimentos no Brasil remonta ao Segundo Império, genericamente ao conglomerado de tributos que incidiam sobre determinadas classes de rendimentos, fazia-se referência ao termo impostos sobre rendimentos. Em caráter inaugural, a Lei nº 317, de 21 de outubro de 1843, fixou as despesas e orçou as receitas para os exercícios compreendidos entre 1843 e 1845. Estabeleceu em seu artigo 23 um imposto progressivo sobre os vencimentos, cujo modelo se assemelhava a uma tributação exclusiva na fonte. Impende, contudo, assinalar que não eram todos os rendimentos do trabalho que se submetiam ao novel tributo, mas apenas aqueles montantes pagos pelos cofres públicos. A reação a esta imposição fiscal foi extremamente negativa, de maneira que foi suprimida em 2 anos. Não obstante sua brevidade, esta primeira tentativa de lançar mão de uma imposição sobre os rendimentos instalou um movimento pioneiro para a instituição de um efetivo imposto de renda. Esse ideal foi reforçado, embora sem lograr êxito, com a Guerra do Paraguai, 1864 a 1870,
que exigiu medidas extraordinárias para o incremento de recursos do erário. Nesse cenário, foram vinculadas pela Lei nº 1507, de 26 de setembro de 1867, que fixou as despesas e orçou as receitas gerais do Império para os exercícios compreendidos entre 1867 e 1869, o Imposto Pessoal e novo Imposto sobre Vencimentos. Nova tentativa se operou em regimento baixado em 15 de julho de 1874, que visava a arrecadação do chamado Imposto de Indústrias e Profissões. Nesse modelo, as pessoas jurídicas, constituídas sob a forma de sociedades anônimas, ficavam sujeitas a um imposto de 0,5% sobre os dividendos pagos a seus acionistas. Note-se que não vislumbramos propriamente um imposto sobre a renda da pessoa jurídica, na medida em que é patente que a imposição da exação sobre os resultados distribuídos dirige-se à tributação dos rendimentos da pessoa física. Em 1879, debruçando-se sobre a reestruturação do sistema tributário brasileiro, o então ministro da Fazenda, Visconde de Ouro Preto, consultou os mais renomados nomes em matéria financeira sobre a conveniência de instituir um imposto sobre a renda. Dos financistas consultados, pronunciaram-se radicalmente contra a ideia José Justiniano Rodrigues, José Maurício Fernandes Pereira Barros e Antônio José Henriques. José Júlio Dres recreava abusos de arbítrio na execução e duvidava das vantagens práticas da medida. Sem condenar a tributação sobre a renda em absoluto, Belisário acreditava ser este um imposto difícil de estabelecer com alguma igualdade, menos produtivo do que se acredita e vexatório a uma população não habituada a contribuições diretas. José Fernandes Moreira, imputando-lhe caráter de justiça relativa, qualificava-o ainda de muito difícil na execução. Francisco de Paula Santos, afastando a tributação geral da renda, opinava por um imposto sobre a renda proveniente dos juros e dividendos de títulos conhecidos e autorizados pelo governo e de que se faz escrituração sujeita à fiscalização pública. Os outros 6 autores consultados manifestaram-se resoluta e alguns calorosamente pela proficuidade de um tributo em tais moldes. Com efeito, Rafael Arcanjo Galvão considerava proveitosa e acertada uma contribuição sobre a renda. Adicionou ainda João Cardoso de Menezes Souza que uma imposição sobre a renda seria não só proveitosa, mas ainda muito conveniente. Na mesma linha, Leopoldino Joaquim de Freitas afirmava que uma taxa sobre a renda seria proveitosa e acertada. O sufrágio de João Afonso de Carvalho foi assim preconizado. O imposto sobre a renda é, em minha opinião, o que menos objeções pode encontrar, e o que necessariamente terá de produzir mais avantajado resultado. João José do Rosário, por sua vez, exprimiu sua convicção nos seguintes termos:
Não há motivos para que esse imposto não seja adotado por todos os países em que exista o nobre desejo de possuir-se um bom sistema tributário. Tenho firme crença de que, reconhecidas as suas vantagens, se fará ele aceito no Brasil, como já o é em muitas nações antigas e experimentadas. Por fim, Honório Augusto Ribeiro sustentou na oportunidade que é indispensável, é urgente e altamente reclamada pelos mais vitais interesses do Estado a criação do imposto sobre a renda, não só para corrigir as desigualdades provenientes daquele abuso, mas ainda para podermos atenuar consideravelmente ou mesmo suprimir o imposto de exportação, reduzir o de importação e, finalmente, melhorar a organização do nosso sistema tributário, que efetivamente já conta com alguns impostos sobre a renda, tais como o de indústria e profissões, o predial e outros. Nesse mesmo ano, uma comissão presidida por Visconde de Ouro Preto apresentou à Câmara dos Deputados propostas de instituição de imposto sobre a renda. O projeto foi, contudo, rejeitado. Em 1883, o conselheiro Lafayette, ministro da Fazenda, nomeou uma comissão para rever as regras gerais, provinciais e municipais. Essa comissão elaborou um projeto sugerindo a criação do imposto sobre a renda. Novamente, prevaleceu o temor de que o país não estivesse preparado para um imposto complexo e de larga repercussão, de modo que a proposta foi recusada. Abre aspas. Percebe-se que, num período em que o imperador se encontrava em situação política delicada e instável, não seria o caso de se criar nova modalidade de tributo, especialmente aquele que, pela sua própria natureza, incidiria sobre um número maior de indivíduos. As iniciativas mais expressivas que apontavam para a criação do imposto de renda seriam deixadas para um instante em que as lideranças políticas de nosso país estivessem mais imbuídas e até justificadas pelas profundas alterações econômicas que se desejava realizar. Um governo novo, associado às ideias de modernidade e que vinha para romper com o arcaísmo do império, convergiria para si um amplo espectro de realizações reformistas. A ideia do imposto sobre a renda foi retomada com mais vigor sob o palio do primeiro-ministro da Fazenda republicano. Em seu relatório de 1891, Rui Barbosa dedica inúmeras páginas à defesa de uma tributação sobre a renda. Além de primar por um esforço histórico, debruçou-se sobre diversos modelos e as mais variadas formas de implementação. Com um discurso que guarda exímia erudição e brilhantismo, Rui Barbosa defendia a cobrança discriminada, personalizada e progressiva do imposto de renda sob o mote da equidade. Em contrapeso, a tributação indireta, tal qual a argumentação dos democratas no 1894 Act, conforme exposto na seção precedente. Abre aspas. Todas as fontes de riqueza pública, os bens imobiliários, os capitais em numerário e em créditos ativos, os ofícios,
as profissões, as funções, os empregos, todos esses elementos, a capacidade contributiva industrial na sua totalidade, no seu complexo, deve concorrer em escala equitativamente proporcionada à sua importância comparativa. Para a coleta geral, esse caráter de generalidade liga-se ao caráter de reparação, constituindo a fisionomia típica do impósio. Fecha aspas. As sugestões de Rui Barbosa, contudo, não foram colocadas em prática. Na Assembleia Constituinte de 1890 e 1891, foi discutida emenda do senador Muniz Ferreira, que incluía os impostos de indústrias e profissões sobre a renda do capital e sobre outras rendas pessoais ou industriais. A emenda foi rejeitada. Em 1893, o ministro